Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse diálogo Laudato Si, do curso da Comissão Socioambiental. Meu nome é Marco Carvalho e hoje, para participar com a gente desse diálogo, eu recebo aqui com muita alegria, muita satisfação, meu irmão, meu amigo franciscano, o Frei Marcelo Tonhansky, e eu vou pedir para que ele se apresente para nós. Obrigado, Marco, pelo convite. Então, com bastante alegria, né? Estamos aqui para esse momento de partilha junto com vocês. Então, eu sou Frei Marcelo, sou Frei Franciscano Capuchinho, moro atualmente em Santo André. Como Frei, a gente também muda, né? Então, também a gente já morou em várias cidades, aí no caso do Vale do Paraíba, morei em Taubaté. E nos últimos anos trabalho como animador nacional da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação, dos Freis Capuchinhos do Brasil, também de São Paulo, e do ano passado para cá também atuo como assessor da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, Estado de São Paulo. Prazer, estamos juntos. Obrigado, Frei. E a nossa intenção aqui, naquilo que a gente chamou de diálogos Laudato Si, uma experiência, é fazer com que as pessoas que vão assistir, você que está nos assistindo, venham participar realmente desse diálogo. Não há, da nossa parte, nenhuma intenção de esgotar qualquer tema que a gente vai tratar aqui, mas de fazer com que você se interesse por esses temas que têm a ver com a espiritualidade cristã e com qualquer outra espiritualidade. Só para provocar vocês e provocar o Frei, eu vou fazer aqui uma partilha de uma apresentação para a gente começar esse diálogo, tá certo? Então, também gostaria de ressaltar, Marco, enquanto você se ajeita, que também, dentro do nosso assunto sobre Laudato Si, Economia de Francisco, nós temos acompanhado aí o processo da economia de Francisco no Brasil, né? Então, a gente participa também da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, aí nos últimos 2 anos, praticamente. Isso aí. Então, olha só, nosso tema está aí, é Laudato Si e Economia de Francisco e Clara de Assis. Corroborando aí com essa última palavra do Frei, nesses últimos tempos, muito se escreveu, muito se produziu, muito se falou sobre a economia de Francisco e Clara. Hoje aqui a gente quer fazer uma provocação, trazendo um pouco, primeiro, dessa história, dessa construção, né? A gente quer começar com a Carta da Terra, e esse documento tão importante, e o Leonardo Boff até diz, né, seminal de outros documentos. A Carta da Terra, a gente vai ver nesse diálogo que nós vamos travar, ela já traz novos paradigmas para se separar uma proteção ecológica verde de uma proteção ecológica integral. Ela é um documento aí que começa a ser trabalhado no fim da década de 80, e eu queria ressaltar, fazendo aqui uma síntese bem ligeira, que o que chama a atenção é que ela é um documento da sociedade civil e do sistema ONU, que nasce na sociedade civil e vai ser capturado pelo sistema ONU. E a Carta da Terra influencia sobremaneira a Laudato Si, que vai completar e aprofundar vários pontos da Carta da Terra. Talvez a Laudato Si da doutrina socioambiental da Igreja, e o Frei pode me ajudar nisso, seja uma das cartas mais importantes que a gente tem, porque esse pensamento integral, né, que
esgota um pouco aquela ideia antropocêntrica para trazer a ideia de São Francisco de Assis, que o homem é a terra que ganhou consciência, como dizia o Carl Sagan, e coloca ser humano e os outros seres criados num patamar de mesma dignidade. Isso é muito importante. A Fratelli... Pois não, Frei? Aliás, Marco, a Laudato Si, né, a gente vai abordar um pouco melhor daqui a pouco, mas ela traz aí central a ecologia integral, né? Uma visão integral, ou integrada também das relações, né? E interessante que essa abordagem que o Papa adota, a gente sabe, por exemplo, que o Papa consultou Leonardo Boff. Eu escutei do próprio Boff, né, conversando com ele, e dizia dessa participação dele e tal. Mas não só ele, como outros. E a gente lembra que essa análise de forma integral, né, das várias ecologias, o Boff trabalha já muitos anos antes da Laudato Si. Inclusive o Boff contribui com a Carta da Terra em no ano 2000, né? Ele é participante desse processo da Carta da Terra, que já elabora essa visão mais holística ou integral. Lembrando que ecologia, eu acho que é bom já a gente pontuar nesse momento, Marco, que ecologia, acho que a melhor explicação para ecologia é a gente lembrar da palavra relação, né? A ciência ecológica se autodefine como relação entre os seres vivos e a relação com o meio que vivem. E aí a Laudato se amplia, pensa as relações, né, de modo mais lato, né, mais amplo. Não é ela isoladamente. O Papa se inspira em quem já pensava desse jeito, né? Por exemplo, Boff, Guattari e muitos outros, né, que já estão nesse debate. Capra é outro também. E essa visão sistêmica o Papa então adota na Laudato Si, pensando a relação consigo, a relação com o outro, a relação com a economia, a relação com o meio ambiente, a relação com a cultura, com Deus, né? Então, aí para também contribuir um pouquinho nessa questão da Laudato Si, a Laudato Si, a gente não pode dizer que é uma carta verde, né? Tem gente que pensa que ela só fala de natureza. Não, ela fala das várias relações da vida, e aí amplia muito. Essas relações, quando integradas, né? Ecologia integral. É isso, quer dizer, o Papa aproveita toda essa sabedoria que vem de longe, né? Já de os próprios povos originários, eles já têm essa sabedoria para dar esse salto, né, que a Carta da Terra já tinha iniciado, de uma ecologia verde para uma ecologia integral. Basta lembrar, né, Frei, que lá no capítulo 2 da própria carta, ele cita a Gênese para dizer assim que esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Então, e aí tem toda uma concepção também do próprio Francisco de Assis, né, que via a terra como irmã, né, nesse Se sentido. você me permite pontuar também sobre isso. A gente debateu muito sobre essa questão. Claro que o ser humano tem algo específico, nós não somos igual o passarinho, sem dúvida, mas somos todos criação. E todos podemos ter uma relação de fraternismo, né? E somos diversos, diferentes, claro, e um passarinho não é igual a uma pedra, sem dúvida. Somos diferentes, né? Cada um tem a sua especificidade. Todavia, todos podemos viver numa relação harmônica e não numa relação tão utilitarista, tão extrativista, que tem sido reforçada nas últimas décadas e nos últimos 200 anos também com a industrialização, né? Então, a natureza muito é vista pela sua utilidade, e aí uma visão de devastamento, uma visão assim muito cruel, muito bruta, né? E destruidora. E aí a gente vê as consequências, e o ser humano também está aí pagando a conta disso, né? Com todo esse prejuízo ambiental, sofremos juntos, né? Então, essa visão que vem das últimas décadas, que nós podemos até conversar mais sobre ela, uma visão que a gente percebe, uma visão mecânica, né? Eu vou dar só um exemplo, Marco, e aí eu passo a palavra para você. Marco, lembro muito bem quando eu morava em Teresópolis, região serrana do Rio, e a gente trabalhou muito próximo da tragédia das chuvas, né?
E eu lembro que se tratava muito as famílias que perderam tudo, né? Em números, né? 2.500 famílias. Mas tratava com número, mas não são números, são vidas, famílias, histórias, né? Então essa visão de ver tudo numericamente, mecânico, ela é muito limitada. E é assim que a gente vê também, destruímos ou tiramos somente 100 árvores. Não é só 100 árvores, ali é já um equilíbrio de chuva, um equilíbrio das águas, é o ambiente que está melhorado por aquelas árvores, né? Então essa visão de ver de forma mecânica, fria, é um grande problema, né? Ou ainda, foram só 3 jovens mortos. Cada jovem é uma vida, uma história, uma família, tudo são muitas relações, entende? Então, essa visão muito fria, mecânica, utilitarista é um grande problema. E aí a Laudato Si vem repensar isso com uma visão mais do todo, né? E acho que é importante já falar no início isso, porque isso tem um grande reflexo em tudo que a gente vai pensar. Se a gente tem uma visão não tão fragmentada como a gente é acostumado, mas uma visão do todo, isso vai refletir, inclusive, na economia e a economia de Francisco. Sem dúvida, porque, na verdade, Frei, sintetizando o que o senhor falava, nós somos seres entre outros seres, né? Temos diferenças, mas somos seres entre outros seres, né? A criação que ganhou consciência, e isso aumenta a nossa responsabilidade em relação aos outros seres criados, né? Não muitas vezes se interpretou até uma parte do Gênesis como domínio. Não é isso, é uma visão equivocada, mas é de um ser junto com o outro ser, né? E aí, para se desenvolver, como o senhor disse. E isso vai desembocar também, né, Frei, na Fratelli Tutti, que também é uma carta do Papa Francisco que está cheia disso, que está cheia dessa visão integral, dessa visão holística, e agora balançando o ser humano, como ele mesmo diz no começo, influenciado ainda por São Francisco, né, Santa Clara, para essa proximidade de irmão, né, não só de um ser humano com outro ser humano, mas para a realização da fraternidade universal, que, ainda pegando o teu gancho, né? No final, o reino que a gente quer construir, essa economia que Jesus Cristo nos ensinou, é relação, né? Senão fica uma coisa muito abstrata. Então, a economia de Francisco declara que, para nós, a gente vai tratar aqui também como economia do reino, né? Aquilo que Jesus inaugura lá no Evangelho, quando entra no Evangelho de São Lucas, na sinagoga, para dizer que o reino é dos pobres. Isso me lembra muito Dom Pedro Casaldáliga, que tinha um processo de discernir muito interessante. Ele dizia assim: na dúvida, fique com os pobres, porque o reino é dos pobres, né? E eu trouxe essa construção, Frei, e é claro que o senhor pontuou, há várias outras da sociedade civil. Eu trouxe essa construção para dizer que isso tudo é um bloco socioambiental de complementariedade, um bloco novo, mas que resgata, e aí eu queria ouvir o senhor falar um pouquinho, a ideia de instituição do Vaticano II, né? A ideia de igreja-povo do Vaticano II. Do Vaticano II, a gente tem algo que o Papa agora, Francisco, está querendo reforçar, que todos somos filhos de Deus, né? Olha, Marco, isso está no primeiro livro da Bíblia. Todos somos filhos de Deus, né? Todo homem, toda mulher, imagem e semelhança. O bispo, o padre, o frei, enfim, ou quem tem um serviço, um cargo na igreja, não está acima do outro em dignidade. Todos somos iguais em dignidade. Temos funções diferentes. Como numa família, o pai, a mãe, claro, ele não é a criança, ele não é, claro, tem uma diferença mas são todos família, todos são famílias, né? Todos fazem parte da família, nós também. Então, o Vaticano II fez esse grande reforço, Marco, e é fundamental a gente entender que, a partir disso, se repensa muito a igreja, né, e esse processo sinodal. Eu queria fazer uma pontuação ainda, Marco,
sobre um texto, porque eu acho que é interessante a gente também, como aqui é uma formação, a gente falar daquele texto do Gênesis, que eu falei agora, vou ser muito breve, que no Gênesis 1 fala todos somos iguais em dignidade, né? É interessantíssimo saber que esse texto, claro que ele não foi escrito quando Deus fez o mundo, né? Não tinha gente ali escrevendo, né? Olha, se diz que o primeiro homem, sei lá, o homem de Pequim, sei lá, tem 800 mil anos, sei lá. Se você quiser pegar um pouco para cá, né, nós temos aí pesquisas de homens, né, de 200, 300 mil. Não existia nem papel, nem escrita, nem nada, né? A escrita é de 4.000 anos antes de Jesus. Então, a gente não vai esperar que tinha gente escrevendo quando o mundo foi criado, né? Isso é importante dialogar porque tem gente que tem essa noção, né? Ou esse pensamento. Então não foi. Ele foi escrito, provavelmente, a escrita desse texto foi na época da escravidão da Babilônia, né? E por que eu falo isso, Marco? Porque se a gente entende que é um povo escravo que está escrevendo esse texto, isso ajuda muito a entender Gênesis 1. Na Babilônia, a lua, o sol, eles eram tipo deuses, né? E aí o texto bíblico de Gênesis 1, ele coloca tudo no seu lugar. Quer dizer, o sol, a lua não são mais deuses. São criados por Deus. São criaturas. É um texto revolucionário e coloca tudo no seu lugar. E é muito bom para a gente, aí para nossa conversa, que hoje também está pondo tudo no lugar, tudo de ponta cabeça de novo, né? Destruindo tudo, matando todo mundo. Então é um texto que põe no seu devido lugar. E aí, na Babilônia, o rei, só ele era imagem e semelhança, Marco. Só ele. Gênesis 1 muda isso tudo. Todo ser humano é imagem e semelhança. Parece que hoje os banqueiros querem ser só ele também, imagem e semelhança. Eles querem mandar em tudo, não é? A gente vai falar daqui a pouco da economia. E aí, a terceira palavrinha, e voltando a palavra para você. Quando ali está dominar, Marco, temos que pensar, é um grupo de escravo. O escravo vale menos do que a roça que ele faz. Entende? Ele não vale nada. A roça vale mais, ele só serve para isso, pelo que ele produz. Então, quando ele diz que o ser humano tem que estar acima das coisas, é nesse sentido que é o dominar. O ser humano não está submetido às coisas, ele vale mais do que as coisas. Entende? Por isso que colocou esse verbo, é usado por um grupo de escravos. E aí, quem analisa um pouco o texto bíblico, vai entender que esse dominar é mais ou menos aquela atitude de supervisionar. Você olha, é igual a mãe olha os filhos tudo assim por cima, não no sentido arrogante, não, de cuidado. O dominar é aquele olhar por cima, que nem a mãe tem 5 criancinhas. Ela olha e vê cada um que está aprontando, né? Assim? Então, esse é o sentido do supervisionar, que é também a palavra usada para bispo, né? Você olha por cima, não de forma arrogante, mas de forma de cuidado. Você acompanha cada um, né? Esse é o verbo do dominar, que causa tanta confusão nessa cabeça, e eu acho que era importante a gente citar agora. E aí, Gênesis 1, ele é um texto, logo no início da Bíblia, já traz muita luz para a gente, né? A gente revê, nada é Deus, todos somos criados por Deus, né? Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus, é importante, todo. E aí isso reflete muito na economia, hein? Porque às vezes a gente acha que uns têm mais méritos que o outro. E, por fim, o verbo dominar, que às vezes causa confusão, é o verbo do cuidar. Você olha bem por cima, olhar assim como supervisionando a situação com o senso do pastor. O pastor, ele olha o seu rebanho de longe, ele olha a todos, mas com um senso forte de cuidado. Né? Eu quis trazer esse texto que acho que ajuda a entender muito aí da nossa conversa nesse momento. Ajuda a gente a não ler o texto bíblico com fundamentalismo, né? Mas ele também é um processo de diálogo do ser humano com Deus e principalmente do momento histórico que ele está vivendo, né, Frei? Então, dito isso, Frei, a gente pode partir para fundamentar mais aqui o nosso diálogo e para mostrar a conexão e a importância da Carta da Terra, eu vou usar um pouquinho a Carta da Terra aqui, e a Carta da Terra ela começa lá no seu preâmbulo, é, talvez até a gente pode fazer um paralelo com aquele método ver, julgar e agir, mas ela começa olhando lá no ano de 2000,
a realidade daquele momento, né? Então ela diz assim, né? Estamos diante de um momento crítico da história. O futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Se a gente comparar com a Laudato Si, nesses dois pontinhos que eu coloquei aí, Laudato Si 53 e 163, a gente vai ver que o Papa também ele remete um olhar para esse momento que a gente está vivendo agora, que não é muito diferente, e talvez seja até mais sério do que aquele momento de 2000. E ele diz assim que nós somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum, né? E engraçado, Frei, e aí eu queria também um comentáriozinho do senhor, né? Nós não vivemos sem a Terra, mas a Terra, né, dizem os estudiosos, viveria muito bem sem a gente. Então, a crise da Terra é causada por aquele que deveria guardar e cuidar, como o senhor disse. Então, eu queria ouvir um pouco isso do senhor. Sim, sim. O momento crítico do ano 2000 e o momento de hoje, né, já estavam na mesma linha. Hoje só está mais crítico, isso é fato, né? Hoje, Marco, a gente sabe, isso é um dado internacional, nós consumimos 1,5 planeta por ano, né? Aí você pensa, mas como assim, Frei, 1,5 planeta? É como se você tivesse um terreninho, seu quintal. Ele tem um limite, não tem? Você pode plantar nele, tá? Mas tem uma hora que você precisa pôr adubo, senão ele vai desgastando. É isso que a gente faz com o planeta. Estamos gastando 1,5 planeta por ano. Aí alguém pode perguntar assim, Marco, mas será que é verdade? Veja Brumadinho, Marco. Aquilo, um absurdo. Eu tive em Brumadinho na semana seguinte do crime. E eu falo a palavra crime, que é a palavra que Dom Valmor usou na missa de sétimo dia. Ele repetiu várias vezes o crime da Vale. E é interessante a gente repetir, porque aquilo, Marco, é surreal. Entendeu? E aquilo ajuda também a entender o nível crítico que a gente está, né? Quando uma barragem estoura e os primeiros a morrerem são os próprios funcionários, quase 400 óbitos, acabou com o Rio Paraupeba todo, quilômetros e quilômetros, a lama com minério chega até o Rio São Francisco. E sabe o que nós escutamos, Marco, meses depois, assim, de muitas organizações, algumas ligadas, inclusive, às igrejas, né? Diziam assim, eles perceberam que tudo mostrava que era interessante para as mineradoras quando estourava a barragem. Porque quando estoura a barragem, aquele minério que está lá embaixo, decantado, né? Que nem a barragem de Brumadinho tinha 40 anos. Aquele minério lá embaixo, ele vem para cima. E aí eles podem reminerar. É diabólico ouvir isso, né? Você ouvir isso, então você percebe que é um processo diabólico. Isso que a gente chama de momento crítico não é não é só uma ideia, não. São fatos e assim, estou dando Brumadinho, que é aqui perto da gente, aqui em Minas, isso se repete inúmeras vezes no Brasil e no mundo, né? O modelo econômico nosso de concorrência, de destruição, e o Papa é muito lúcido, traz isso na Laudato Si. Mas o Papa também traz uma outra coisa, e aí eu volto a palavra para você. Ele diz que as coisas podem mudar. Marco, se nós somos 1 bilhão de católicos no mundo, somos gente também. Nós podemos fazer muito mais, né? Por isso também ele tem esperança. Não, sem dúvida. Vamos continuar aqui, então, Frei. Então, a própria carta ainda diz: devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável, fundada. E aí é a mudança de paradigma que ela traz, né? Fundada no respeito à natureza, nos direitos humanos, na justiça econômica e numa cultura da paz. Isso implica, como a gente já falou, uma responsabilidade de todos por todos. É bem verdade, Frei, e a gente tem que fazer uma justiça aqui, que a própria encíclica do Papa João Paulo II, centésimos anos, já traz essa visão holística, né? Quem for lê-la já vai ver que o Papa, tanto é que ela é parte da doutrina social da Igreja, doutrina socioambiental da Igreja, ele também já está preocupado com isso, né? Bom, Eu vou ser a, curto.
Não, só dizer para você, porque, no fundo, essa visão integral é bíblica. É bíblica. sem dúvida, não tenha dúvida. A Carta da Terra, então, diz assim, né, fazendo um contraponto, que a Terra é o nosso lar, né? E eu já disse aqui, a Laudato Si vai dizer, nós também somos terra, né? Estamos nos esquecendo disso aí. E a situação global, como o senhor disse, Frei, aponta para o desafio, então, de uma nova economia. E eu queria lembrar que essa palavra economia significa normas da casa, né? Então, eu lembro aqui uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje, de um dos últimos trabalhos do Frei José Carlos Pedroso, em que ele falava, né, em economia, normas da casa. Então, ele dizia a casa do coração, a casa da fraternidade, a casa comum. Então, são esses passos que a Laudato Si vai tratar. Quer dizer, porque o problema da ganância, o problema da injustiça social, o problema das nossas opções de consumo, o problema das nossas opções pelo ídolo mercado, em achar que o desenvolvimento, o aumento do PIB vai trazer a fartura para todos, nasce, como ensinou Jesus Cristo, no nosso coração, né? Então, o Senhor disse assim, poxa, mas a gente é um monte de cristão, né? Engraçado, ó, um monte de cristão, e aí eu estou somando aos católicos brasileiros todos aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, e nós conseguimos produzir, Frei, o segundo país mais desigual do mundo, e não sou eu que digo, né? São as estatísticas. Então, alguma ou mudou o cristianismo, o segmento de Jesus Cristo, ou tem alguma coisa errada com a gente. E a gente precisa olhar para isso com atenção. O que nós estamos fazendo desse tesouro, como chamava Santa Clara, que a gente recebeu, né? O que nós estamos fazendo disso? E a gente lembra como que a gente se relaciona, e acho que a palavra ecologia ela é muito feliz, que é falava relação, né? Como a gente se relaciona, não basta dizer sou cristão, né? Ou só rezar, mas como eu me relaciono na vida, comigo, com Deus. A gente citou o texto de Gênesis, porque também a relação com Deus ela pode ser uma relação meio de interesse, inclusive, ou de medo, né? Como ser uma relação de amor, então a relação comigo, com o próximo, né? E aí só fazer uma, um trocadilho com as palavras, né? Você falava de economia, oikos, né? Icos, é sempre casa. Nomia, norma, né? Então, o que rege a casa. Aí depois vem ecologia, né? A lógica da casa, quer dizer, não é só as regras que a gente fez, né? Mas a casa já tem uma lógica, né? Que é uma lógica, a vida já tem uma lógica, né? De interação, de mútua ajuda, né? Aliás, dizem os cientistas que se a gente vive até hoje é porque ao longo da história a vida, né? Eu digo a vida animal, vegetal, o ser humano souberam ser muito mais colaboracionistas que competitivos, né? Se a vida no planeta inteiro, ao longo da história, ela soube ser muito mais colaboradora que competitiva, senão já tinha acabado a vida. E agora a gente está meio balançando meio para lá ou para cá, né? Às vezes a gente compete mais. Então, quer dizer, a ecologia é perceber a lógica que já está na casa comum, né? Que é de colaboração. E aí uma terceira palavra, para brincar com as palavras, Mário, ecosofia, a sabedoria da vida. Então, alguns dizem que dá um passo a mais ainda. Não só a gente perceber a lógica da vida, né? Que a lógica da vida ela é da interação, da mútua ajuda, senão a gente não sobrevive. Mas há uma sabedoria, uma profundidade na vida, né? E aí nos lembra um pouco até a espiritualidade. A vida, ela mostra Deus, ela mostra fraternidade. Francisco de Assis entrou nisso, né? Então ele deu aí um bom sentido à economia, aquelas relações que a gente rege na casa, né? Depois percebeu bem aí a lógica da casa comum,
né, da vida, de colaboração, e foi no cerne da vida, na Sofia, sabedoria da vida, né, que é o próprio Deus, né, que é a fonte da vida, né, que é essa força que nos revitaliza e nos faz ser irmãos uns dos outros, né, nos perdoarmos e construir vida. Então, só para também, assim, aproveitar essas palavras, né, ajuda a gente ampliar um pouco também a percepção. Sem dúvida, né? São Francisco faz aquele êxodo, né, que eu acho que a gente precisa fazer do comerciante para o irmão, né, Frei? Agora, eu vou dar um salto aqui para esgotar esse slide, porque tudo agora tem a ver, né? Então, a Carta da Terra, ela ratifica alguns princípios que ela tem como interdependentes. Respeitar e cuidar da comunidade de vida, a integralidade ecológica, a justiça social e econômica, a democracia, a não violência e a paz. Como a gente acabou de comentar, ela também diz, isso requer uma mudança de mente e de coração, é preciso mudar a mentalidade, né? Jesus Cristo nos convida a isso. E ela traz aqui, Frei, de maneira, ela condensa, um documento que condensa o que os outros documentos vão aprimorar, esses dois princípios que sem eles a gente não vai entender nem a nossa economia, nem a nossa ecologia, nem o nosso modo de vida, que é o princípio da integralidade, da ecologia integral, que vai incluir nessa visão ecológica a ecologia política, econômica, social, cultural, educacional, ética, espiritual, né? Diferenciando assim, né, daquele ambientalismo verde, reducionista, instrumental, antropocêntrico, e o senhor já acabou de dizer que isso é bíblico, e é, né? O povo de Jesus Cristo cuida de espiritualidade, de religião com essa visão, né? Quando está tratando de espiritualidade, está tratando de tudo isso, coisa que nós ocidentais perdemos um pouco. E Vida plena, né? Vida isso, plena. vida plena para todos. E a socioambientalidade, que é um princípio quase que irmão siamês desse, né? Que estrutura a nossa noção de sustentabilidade. Quer dizer, não há sustentabilidade se a gente não falar da defesa dos direitos sociais, dos direitos fundamentais e do meio ambiente, né? Há juristas que defendem, e na minha opinião com acerto, que a dignidade da pessoa humana ela está envolvida nisso, né? A socioambientalidade ela desenvolve também a dignidade da pessoa humana, visto que o ser humano ele não é maior do que o criado, ele faz parte do criado. Podemos passar para o outro ou só quer dizer alguma Podemos, coisa? mas só dizer, a gente não vive sem comida. Só para a gente ver como a gente depende. A gente Não depende vive da... sem ar, não Não vive vive sem sem ar, respirar, não né? vive sem água, né? E outra coisa mais, Marco, a gente, para se viver, precisa de um equilíbrio do clima, dos gases muito grande. Ó, um exemplo bem interessante, porque acho que a gente não percebe. Você já percebeu, Marco, que todas as civilizações, todas, você pode pegar chineses, da Índia, as bíblicas, né? A bíblica, a civilização bíblica lá dos judeus, ou mesmo os povos, sejam os persas, babilônicos, egípcios, todas vieram depois do ano 10.000 antes de Cristo. 10.000 antes de Cristo, para frente vieram civilizações. Aí, por que será? Isso, a ciência explica que no ano 10.000 antes de Cristo, o planeta teve um aquecimento que propiciou as pessoas não estarem mais em cavernas, lugares estão, e poderem morar perto de água, perto de espaços mais abertos, e nasceram as civilizações. Então, como a gente depende da natureza do planeta para se desenvolver, e a gente não se dá conta, a gente achou que sempre existiam as cidades, a sociedade dessa forma, e não é verdade, né? Então, a gente vê como a gente depende. A mesma forma, se a gente pôr o planeta em risco, a gente vai ter que voltar
a viver em lugares, não vamos ter mais cidades como São Paulo, não sei. Alguns lugares podem desaparecer por várias questões, falta de água, poluição, enfim, desmatamento da Amazônia reflete diretamente aqui em São Paulo, falta de chuva, né? Então, assim, a gente tem uma impressão muito equivocada, Marco, e acho que aqui é importantíssimo falar. A gente acha que a natureza, a sociedade, ela sempre existiu e nunca vai passar, nunca vai ser afetada, né? Ah, piora um pouquinho, mas dá um jeito. Não é verdade. Eu dei esse exemplo da história que no ano 10.000 antes de Cristo teve um aquecimento e isso refletiu para o início das civilizações. Nós podemos passar ao contrário. Nós podemos ter agora um outro tipo de aquecimento e tem que recuar, não sei para onde, ficar sem água e tudo mais. Isso não é só uma ideia, né? Nós estamos num momento muito sério e eu acho que tudo isso está colocando, né? E aí se fala até de justiça ambiental, porque se analisa que até o 2040 a gente pode aí passar de 1,5 graus, que é um limite muito, muito grave. E alguns pensam 1,5 graus, não é muito não, mas não é 1,5 graus na minha casa. 1,5 graus no planeta derrete geleira, é uma mudança séria, muito séria. Então a gente está num momento muito grave, né? E o planeta é só esse. E aí ressaltar, né, Marco? A Covid, ela tem esse fundo ambiental, né? É o desmatamento que propiciou animais selvagens terem contato com o ser humano. Então a gente precisa realmente perceber que esses temas não é mais uma alternativa, ou como era nos anos 80, algo meio bonito, né? Meio hippie, não sei o quê, né? Falar de questão ecológica hoje é sobrevivência. Frei, assim, antes da gente passar para frente, eu queria insistir só num ponto. A gente viu toda essa teoria e não adianta apenas a gente declarar isso, né? A gente já tem vários exemplos na história em que a gente declara uma coisa, mas a nossa relação mostra uma injustiça que não tem tamanho. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, né? Em 4 de julho de 1776, o Thomas Jefferson foi um dos redatores da Declaração de Independência aprovada na Filadélfia. Estamos falando dos Estados Unidos da América. E ali ele é autor desse texto, repare. Consideramos essas verdades tão evidentes que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca por felicidade. Eu vou insistir de novo na coerência do nosso segmento, né? Por quê? Porque o Thomas Jefferson escreve isso e o nosso querido Thomas Piketty vai comentar. A realidade, no entanto, é mais complexa, uma vez que o redator da declaração era dono de cerca de 200 escravos na Virgínia. Esquece de mencionar a existência deles e o fato de que, ao que tudo indica, eles continuarão sendo um pouco menos iguais que seus proprietários. Então, não basta apenas que a gente declare isso tudo que é Laudato Si, que é a Carta da Terra, né? Que a própria Constituição da República de 88 declara também, né? Com toda essa visão socioambiental, é preciso que a gente tenha coerência e luta para viver no dia a dia as nossas relações, a nossa espiritualidade, de modo a ir modificando essa realidade para o reino que Jesus nos propôs. Porque senão a gente fica pisando o mesmo barro e não muda a realidade. Ela vai cada vez mais piorando e a gente vai entrando nessa cegueira geral, né? Eu só quis trazer esse texto aqui para dizer que é preciso viver aquilo que a gente acredita, que a gente diz que acredita. Então, Frei, agora a gente vai tratar dessa visão do mundo que a gente tem, né?
E eu condensei esse quadro dessa tragédia de desigualdade que a gente vive num título que muitos estudiosos usam, que é a economia do império, né? E o que seria isso? Seria tudo isso que a gente tem produzido, esse processo histórico estrutural de injustiça produzida que independe de coloração ideológica. Nós estamos falando aqui de regras que não procuram a dignidade do ser humano, de uma economia que visa apenas o lucro e muitas falácias que nós vamos ver aqui. Então, eu vou me permitir a ler, Frei, e depois eu queria o seu comentário sobre algum ponto que você acha que mereça. Então, é claro que quando a gente fala qual é a base dessas economias que se estruturam dessa maneira, nós estamos citando algumas aqui. Isso aqui não é número fechado, tem outras, a gente pensou algumas. Então, primeiro, uma falsa lógica do crescimento e desenvolvimento ilimitados, né? Marcado pela acumulação. Segundo, a especulação, e uma especulação descontrolada. Terceiro, essas economias, na maioria das vezes, visam o máximo lucro. Uma visão, como a gente já disse aqui, utilitária dos recursos naturais. Uma economia que se arrasta e ela é fundada num patriarcalismo. A concentração da propriedade, um sistema fundiário e tributário injustos, o desrespeito, então, com isso tudo aos direitos humanos fundamentais, seja na sua perda, na sua redução, ou até na sua concretização, como nós vimos aqui. São declarados, mas não são concretizados. E se são, é só para alguns. A alienação que a gente vive, né? A desinformação que se vive hoje e o consumismo. Então, são algumas bases dessa economia que provoca essa tragédia da desigualdade. E a consequência disso é uma sociedade em que o quanto democrático vai cada vez mais sendo menor, é o que os cientistas chamam de a criação da plutosfera, é o maior nível de produção de desigualdade da esfera humana. Nunca a gente produziu tanta desigualdade. A gente tem menos de 1% da humanidade, menos de 1% que detém quase 43% de tudo que é produzido. Isso é uma tragédia, isso não é humano, né? A degradação socioambiental, e aí, com tudo que ela traz, o grito da terra, o grito dos pobres, a violência, a fome, o desterro que a gente tem acompanhado, a guerra. Então, Frei, essa economia do império, que foi muito do que é dominante e do que se construiu, né? No que ela se sustenta, né? O que o senhor destaca disso aí? Sim, primeiramente, ela não pode imperar, né? Senão a gente está extinto. Veja, Marco, tem muitos pontos importantes aí. Primeiro, que só queria dizer, quando você coloca ali que a modelo de economia que se chama de império, né? Esse modelo exploratório, né? Eu trouxe o exemplo lá atrás da Vale, né? Acho que é um exemplo emblemático do que é a economia do império, né? Mudado por grandes empresas, grandes corporações. É importante ressaltar, porque a gente não pode pensar assim, o povo do mundo está destruindo o planeta. Isso é muito genérico. Penso que a maior parte da humanidade quer sobreviver e luta para sobreviver. Não quer destruir o planeta. O Papa Francisco ressalta na Laudato Si, né? O modelo econômico, e aí na economia de Francisco também, as grandes corporações são as mais responsáveis. E isso é muito importante, porque frequentemente a gente tem um discurso desconexo, porque a gente diz, falta água,
toma banho mais rápido, toma banho em 5 minutos, não passa de 5 minutos. Só que a gente sabe que quem gasta 90% da água são as indústrias e o agronegócio. Então, a gente não pode jogar a culpa nos pobres, nas famílias, simplesmente, né? Assim também a destruição do planeta tem nome, né? Super ricos que estão realmente para ganhar cada vez mais, destroem, né? E fazem esquemas para destruir. Agora, você colocou a questão ideológica, importante. Quando existia, e é importante dizer, quando existia, porque hoje a gente não existe mais um bloco comunista, tá? E é uma grande confusão e falta de estudo de muita gente dizendo que existe comunismo em todo canto. Não existe bloco comunista. Mas quando existia o bloco comunista, na União Soviética, por exemplo, eles também tiveram um modelo desenvolvimentista de grande destruição ambiental. Também. Só que eu costumo dizer hoje sim, Marco. Hoje, o Papa Francisco fala do capitalismo. Primeiro, porque o comunismo não existe praticamente no mundo. Nós podemos ter alguma experiência que se tenta fazer, mas não praticamente não existe comunismo. A China é mais capitalista, acho que o Brasil. Então, as pessoas precisam estudar um pouco mais, né? Existem governos centralizados, modelos, mas o comunismo existiu até os anos 90, propriamente dito. Hoje, nós temos um modelo capitalista que vem destruindo ferozmente, né? Então, a prática dos dois modelos, capitalistas e comunistas também, a prática, claro que o ideal poderia ser outro, o ideal comunista poderia ser do bem comum, mas a prática dos dois sistemas foi uma prática bem nociva ao meio ambiente, né? Todavia, o que nós temos hoje é o modelo capitalista, vigente em todo o planeta, né? Então, ele é um grande vilão, Aí você fala, Frei, mas a gente precisa trabalhar assim. A questão não é a gente não ter trabalho, só que esse modelo ele tira o trabalho. E aí eu vou entrar na especulação, que é um dos grandes problemas. E eu vou dar como exemplo, Marco, um país, talvez você conheça, chamado Brasil. O Brasil é um modelo para entender a especulação, um modelo negativo do que a especulação faz. Ela está atuando no mundo inteiro, mas no Brasil, nós tivemos, 2013 até 2020, o crescimento de 3 vezes mais de bilionários no Brasil. 3 vezes mais. A fortuna dos bilionários no Brasil cresceu 3 vezes mais. Era 300 milhões, virou 1 trilhão. Marco, a vida deles está indo bem, não tá? Cresceu muito em 7 anos. Em plena pandemia, eles estão se enriquecendo. Ué, não está em crise? Como que eles estão se enriquecendo em plena pandemia? Marco, 2019 para 2020, 2019, aquela revista Forbes fez um levantamento dos 200 e tantos bilionários brasileiros, do enriquecimento deles. Marco, praticamente eles não produzem um prego. Eles não produzem um prego praticamente. O enriquecimento deles vem pelos juros. Pelos juros. Nós temos hoje no Brasil mais ou menos 60 milhões de pessoas endividadas. No Brasil, frequentemente você faz uma compra, você não tem como pagar à vista, você paga a prazo. Você paga 100% de juros, frequentemente. 100%. Na Europa, Marco, é 5%. 5%. Entendeu a diferença? Isso é um roubo, isso. Porque as pessoas aí não compram mais. Compram menos, compram só para viver. Olha, o maldito político brasileiro, presidente, eu tenho que dizer, porque outro dia disse o seguinte: se criticar o auxílio emergencial, vai e faz dívida no banco. Faz dívida no banco para pagar as contas, para comer. Nós pagamos uma carga de impostos altíssima. E essa carga de impostos deveria ser revertida, isso é economia, deveria ser revertida para um momento tão dramático que a gente vive. Ela teria que ser revertida para um momento tão dramático que as pessoas passam tanto apuro nos dias de hoje. Pequenas empresas fechando. Nós temos recurso para isso. No início da pandemia, o governo federal passou 1 trilhão para os bancos, praticamente sem nenhuma contrapartida. 1 trilhão. O auxílio emergencial foi 1/3 disso. Então, eu quero dizer com isso, né? Quero dizer assim... Frei, só para ilustrar, né? Um dado aqui do professor Luiz Marques, da Unicamp, para o senhor ver como que é grave a nossa situação. 0,004%, vou repetir,
0,004% da espécie humana é praticamente dona do planeta. Sim, sim. Ela controla as ações de 147 conglomerados, que, por sua vez, controlam cerca de 40% do valor monetário de 43 mil corporações mundiais. Nós estamos falando de 0,004% das Sim, pessoas. sim. Meia Então, dúzia de famílias têm o mesmo dinheiro que metade da humanidade mais pobre. 3 bilhões e meio de pessoas, né? A BlackRock, segundo o Dalbor, ela tem mais a corporação que é uma corporação que tem mais riqueza que o PIB dos Estados Unidos, né? Então você percebe que os países são organizados e controlados a partir dessas grandes empresas. Isso não há dúvida, entendeu? Os governos também, eles são fantoches na mão dessas grandes empresas. É importantíssimo saber, né? Só que a gente tem que fazer uma nossa cobrança, senão a gente não vive, a gente não sobrevive. Eles cada vez mais querem sugar o planeta e sugar a mão de obra. E aí? Vai esmagar todo mundo. Mas só concluir a, a pontuação, eu sei que você está já mudando para mostrar essa desigualdade, mas eu concluir a pontuação é o seguinte, quer dizer, essa organização depende de nós. Nós temos que realmente exigir e nos posicionar numa outra organização, né? E, como eu dizia, quer dizer, há recursos, quer dizer, e há um endividamento, quer dizer, para comer, entendeu? Então não é que as pessoas estão se endividando para coisas luxuosas, para comer. Isso é um grande problema. Esse altíssimo juros também é cobrado para as empresas, que pagam 50% de juros. O Estado brasileiro paga 40% da sua receita em juros. E agora tem uma quarta, Marco. E aí eu paro passar para você. A sobra de caixa dos bancos. Os bancos, o sistema financeiro, depois de sugar todos esses juros da família, do Estado, da pequena empresa, eles querem pôr legalmente no Banco Central e ganhar mais juros ainda. Então, essa usurpação de juros que tem enriquecido os grandes bilionários. É como se fosse um rei. Aí você usou a palavra império. Felizmente, você usou a palavra certíssima. É como um imperador. O imperador, ele não dá nada em troca. Ele suga, só suga. O rei é assim, o rei só suga, ele não dá nada em troca. Né? Antigamente se reclamava do patrão, né? Que explorava, pagava pouco, mas ainda produzia alguma coisa, dava algum emprego, tal. Esse tipo não. Por isso, nós estamos num modelo muito sério, muito sério. Suga-se a humanidade, suga-se os pobres sem nenhum retorno. E aí, essa pirâmide que você mostra agora, da altíssima desigualdade que está aumentando cada ano mais. Essa daí, por exemplo, é de 2019, antes da pandemia. Você vê, ó, repare o que nós todos estamos construindo. 56,6% da humanidade detém 1,8% da riqueza, enquanto que 0,9% detém 43,9% da riqueza. Quer dizer, não, eu não tenho nem o que dizer, né? Isso daí é um escândalo. Não há como a pessoa sobreviver, né? É como o George Floyd lá nos Estados Unidos. Você está sendo esmagado, pedindo para respirar e não consegue. É isso que nós temos construído, E né? para eles manterem esse modelo, vou ser bem breve, Marco, eles manipulam os políticos. Seja de direita, de esquerda, de centro, eles manipulam os políticos, né? Todavia, Marco, quem sente na pele? Somos nós. Então a gente precisa se posicionar, precisa requerer políticas públicas, entendeu? Nós precisamos nos organizar e votar cada vez mais exigente em realmente pessoas que se comprometam com o bem do planeta, dos pobres, entende? Nós temos que cobrar os políticos. Não podemos ser ingênuos, achar que os políticos são bonzinhos e vão mudar a nossa realidade, né? Então a gente realmente tem que cobrar, porque essas grandes empresas eles cobram. Eles cobram cada político para fazer o jogo deles. Vou pontuar aqui, já que a gente falou na Carta da Terra, uma estatística de 2000. Repare você, olha, a gente tem aqui, ó, países de DH muito alto, países de DH muito baixo, e a estatística se refere a cada centena de crianças nascidas
em 2000. As que nasceram em países de IDH alto, de cada 100 crianças, uma vai morrer antes de completar 20 anos. Isso em 2000. 44 vão... 44 não, você soma aqui 44 com 55. 99 vão ter acesso ao ciclo não superior da educação, sendo que 55 vão aceder à educação superior. Agora, repare nos países de IDH muito baixo. De cada 100 crianças nascidas, 17 em 2000, hein, iriam morrer antes dos 20 anos. 80 não vão conseguir chegar ao curso superior, né? Sequer o ensino superior, e dessas 80 aqui, muitas vão abandonar o ciclo anterior ao ensino superior. E eu fiz questão de botar essa estatística do ano 2000 para dizer o seguinte, olha, como que se muda a qualidade da democracia sem educação pública acessível a todos? O professor Anísio Teixeira, um velho educador brasileiro, o professor Darcy Ribeiro, eles diziam que a democracia sem educação ou é tragédia ou é comédia. Então, quer dizer, e a gente fica, então, nesse círculo vicioso, né? Porque a gente não cria uma massa de consciência crítica capaz de deter o seu próprio destino, né? E isso, talvez, junto com a fome, seja a maior covardia desse sistema, né? E é por isso que eu digo, né, o nosso compromisso, a nossa qualidade de espiritualidade, de seguimento de Jesus de Nazaré, tem que mudar bastante, né? A gente não pode ser apenas o cristão ritual que não muda a sua realidade e que se sente seguro por participar de um rito. Para quem estuda, para quem dialoga com os evangelhos, com as comunidades dos evangelhos, a gente sabe que não foi isso, não é isso que está escrito. Então, Frei, é assustador. Pois bem, agora vamos passar para um ambiente de mais esperança. E aí é aquilo que os estudiosos chamam de economia do reino, porque tem uma novidade, e essa novidade é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. Eu selecionei esse quadro aqui do Ivanov, que eu acho muito interessante. O nome dessa obra é Aparição do Cristo diante do povo. Repare, eu não sei se dá para ver muito bem, mas a reação das pessoas, né? A reação de quem parece ter alguma coisa e está apegado ao seu ter e ao seu poder, né? E a reação de quem não tem nada, né? Quem está alegre com a chegada dessa pessoa, desse reino, e quem está inseguro, quem está triste, quem está desconfiado. Então, eu acho que a gente tem que ver, Frei, nessa obra, né, nisso que o artista quis mostrar para a gente aí, quem que é a gente aí, né? Onde que a gente, né? Onde que a gente busca a nossa pretensa segurança, né? Ivanov, ele quis mostrar aquilo que biblicamente fala, né? Cântico de Maria, né? Os humildes são levados e os soberbos caem, né, dos tronos, né? E aí a gente pede isso, o Marco, venha a nós o vosso reino. A gente pede essa economia, né? Não é economia contra ninguém, mas o reino de Deus, quer dizer, é como na família. A família não vai bem se tiver uma relação injusta muito marcante, né? De opressão, de maldade. Claro que nós temos momentos que um briga com o outro, mas um momento, mas uma relação permanente de injustiça, de maldade, de egoísmo, isso não dá para ter o reino, né? Não cria abertura. Então, por isso que o Cântico de Maria, de Nossa Senhora, Lucas 1, ele vai dizer, derruba os poderosos de seus tronos e leva os humildes. É um pouco essa imagem, porque assim, há espaço para todo mundo viver como irmãos. Quem está lá em cima, Marco,
Na Fratelli Tutti que você mostrou no início, o Papa diz assim: a gente querer o bem para o opressor é tirar o poder dele de oprimir, porque ele oprimindo os outros, ele se desfigura. Então, esses grandes banqueiros, ou esses grandes super ricos, ou mesmo, enfim, não precisa ser grande, às vezes aqueles que oprimem os outros, que sugam, né? E tiram, às vezes, a condição de sobrevivência, eles estão oprimindo. E isso desfigura, inclusive, eles desfiguram os outros e assim também, porque eles deixam de ser irmãos e filhos de Deus desse jeito, né? Então, a Porque, imagem que você coloca é a que a gente pede, né? Venha a nós o vosso reino. pois é. Então, e é um reino também que nós precisamos ajudar a construir com a nossa humanidade, né, Frei? Porque, para pegar o seu gancho, né, existe uma dialética entre o opressor e o oprimido, entre aquela pessoa que exerce a qualquer nível uma desumanidade e outro ser humano. E o reino, como o senhor disse, não é contra um nem contra outro. O reino quer humanizar o opressor, para que ele não oprima ninguém, viva como irmão, e humanizar o oprimido, para que ele possa viver, para que ele saiba que ele também tem direito à vida digna. Então, mas é claro que quando alguém é instado a se desinstalar, vai sentir mais, né? E essa imagem, para mim, é muito interessante, e a figura de Jesus Cristo, né? Porque quando o Papa propõe uma nova economia, ele está centrado nessa pessoa, né? na figura dessa pessoa. Não que a Laudato Si ou a Fratelli Tutti sejam cartas voltadas para uma doutrina religiosa, não, para uma abertura. Eu acho que Deus está em todos os credos, né? Mas para nós que somos seguidores de Jesus Cristo, somos cristãos, é preciso que a gente entenda a figura de Jesus Cristo, né? E que a gente entenda a imagem de Deus que ele traz, assim como São Francisco e Santa Clara entenderam. Então, essa economia do reino, Frei, eu vou usar aqui o mesmo método, Frei, eu vou ler e o senhor depois vai pontuar o que o senhor acha interessante nesse nosso diálogo, que convida quem está nos assistindo a pontuar também, né? A pensar e a se perguntar, né? A economia do reino, que é a economia trazida por Jesus de Nazaré, né? A forma de organizar o coração, a fraternidade, a casa comum, ela foi vivida por esses dois ícones do cristianismo, São Francisco e Santa Clara. Aqui no Brasil, nós já trouxemos os dois juntos, uma que, para ressaltar a dignidade do homem e da mulher, que é a mesma, e a outra, porque todo mundo que estuda um pouquinho de franciscanismo sabe que a melhor maneira de conhecer São Francisco é olhar para Santa Clara, né? Então, o modo de organização desse sistema vida, de uma vida plena, de uma vida digna para todos, foi revelado na vida de Jesus de Nazaré, conforme as memórias dos evangelhos. Né? Como eu já disse, tem São Francisco e Santa Clara, um dos seus maiores seguidores. E o evangelho convoca toda a sua audiência, que somos nós, para essa existência, para essa economia. E aí eu queria depois que o senhor pontuasse o que o senhor acha do nosso modo de viver o cristianismo. Se ele tem um compromisso com a vida ou se ele tem um compromisso apenas ritual, já que nós produzimos o segundo país mais desigual do mundo. Bom, a base dessa economia do reino, como a gente já disse antes, o senhor acabou de dizer, ela é o reino do povo, da comunidade, que nasce dos pequenos, né? E o Papa, né, olhando para o segmento de São Francisco, o segmento de Jesus, de São Francisco e Santa Clara, elege o despojamento como um modo dessa economia. São Francisco, o bispo de Assis Dom Domênico Sorrentino tem uma obra sobre isso, diz que o despojamento de São Francisco
é uma forma de fundar uma nova economia baseada na economia de Jesus. Então, a partilha, a dignidade da pessoa humana, a fraternidade universal, né? A epifania do outro, né? Ninguém vai a Deus se não for pelo outro. E esse outro é outro ser humano, é a natureza, a paz, a não violência, a igualdade, a justiça social, a defesa e ampliação dos direitos humanos e fundamentais, não admitindo o seu retrocesso. Né? E aqui a gente está falando desses direitos de uma forma lata, porque são tantos e tantos. A ampliação do sistema democrático, a proteção e o cuidado do sistema vida. Né? Parece coisa de criança, mas São Francisco não pisava nem num verme, porque sabia da importância que aquele verme tinha para a vida. A economia do reino é escatologia concreta. Um topos que precisamos construir, não é uma utopia, né? Não precisamos acreditar que a gente pode ser cada vez mais humano. Né? É um diálogo, um processo permanente, não apenas uma ideia que não tem ressonância, né, na nossa vida. E aí algumas perguntas, né, Frei, para a gente, para quem está nos assistindo pensar. Qual a nossa parcela de contribuição para modificar as estruturas injustas? E aí, de uma maneira lata, as estruturas que começam no coração, que vão para a fraternidade, que vai para a casa comum. Nossa fé em Jesus de Nazaré é concretizada em nossa vida ou se reduz apenas a um rito? Como que eu vivo a economia do reino no meu dia a dia? Então, aí fica para você destacar aí para a gente alguma coisa que você tem. Primeiro, Francisco e Clara de Assis. Interessante que o Papa Francisco se inspira neles para repensar a economia mundial. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, se inspirou muito em Assis para fomentar a paz com as religiões, né? O Papa Francisco escolhe Assis para fomentar uma nova economia. Ele tem bem claro que economia são as relações, né, que regem a casa, né? Tem outras relações, mas a economia são relações que regem grande parte aí como que a gente se organiza dentro da casa, né? Uns com muito dinheiro, outros com pouco, enfim, ou todo mundo com sua sobrevivência, enfim, isso a economia define muito, né? Então, o Papa se inspira no pobre de Assis. Desde o seu início, do início do seu pontificado, o Papa já se inspirou no pobre de Assis para estar à frente de uma igreja enorme, uma instituição muito grande, a Igreja Católica. O pobre de Assis tem algo muito profundo. Eu queria dizer alguma coisa dele em relação à economia. Economia é relação, né? A relação que a gente lida com as questões econômicas, né? Vamos dizer assim, ecologia econômica, melhor dizendo. São as relações. Francisco de Assis, ele percebe o valor da vida humana. O valor da vida, melhor até dizendo. Mas claro que da vida humana. Ele se converte com a sensibilidade e com a compaixão aos leprosos. Uma compaixão ativa. Né? Ativa. Daí que ele amplia o cuidado com toda a criação. Então, a gente não pode, como diz na Laudato Si, cuidar da natureza se a gente não cuida de um pobrezinho, de um pobre ou de uma criança. Não é muito integrado isso, né? Não dá para eu cuidar de um cachorrinho e desprezar a criança. Nada contra cuidar do cachorrinho, mas o que não é equilibrado se eu desprezo a criança morrendo de fome e cuido só do cachorrinho. Aí o negócio não está muito equilibrado. Então o Papa Laudato Si 117 vai dizer: se eu não cuido do ser humano, como que a gente vai esperar cuidar da árvore, do rio, né? Então Francisco ele tem uma sensibilidade profunda ao ser humano, por isso ele consegue alargar o cuidado de toda a criação, né? Mas esse cuidado com a vida humana, Marco, faz Francisco perceber: todo mundo é irmão e todo mundo é filho de Deus. Todo mundo precisa ser sustentado, ter seu sustento, sua vida digna. Todo mundo. O seu pai estiver lá em casa com seus 80 anos, ele não merece ser cuidado? Então, mesmo quem não produz, e aí o problema do sistema capitalista, só vale quem produz. E a gente vê o desemprego hoje em dia, o que está acontecendo.
né? Não precisa mais de gente, né? É tudo pela máquina, e aí as pessoas viram o quê? E aí? Né? Como que vive? Enfim, para Francisco de Assis, Marco, todo mundo tem o direito a ter seu sustento. Aquele irmão mais doente tem direito a ser sustentado. Aquela pessoa que não consegue produzir, está sem trabalho, ou aquele que produz, aquele que trabalha, mas sem ter renda. E aí tem muitos frades que podem passar por esse momento. A gente pode trabalhar no serviço na igreja, no serviço ao povo, não necessariamente ter ali a renda que precisa para tal situação. Francisco pensa que todo mundo teria o direito de ser sustentado. Essa é uma visão muito larga do evangelho. Larga no sentido muito profundo do evangelho, muito evangélica, né? E não é só aquele que produz, ou aquele que tem o dinheiro. Ah, você é pobre porque não trabalhou. Isso é cruel e injusto, né? E aí, mesmo na ideia da meritocracia, eu mereço, porque eu estudei, eu não sei o que mais. Mas aquele que cata latinha trabalha muito e mereceria muito mais, né? Porque catar latinha 10 horas por dia, no exemplo, né, ou reciclagem, mereceria muito mais, é um trabalho muito mais exigente, entende? Tá até no sentido do mérito, né, se a gente quisesse analisar, mas para Francisco, todo irmão é um dom de Deus e merece ser cuidado. Bem, falando disso, Marco, nos dá margem para uma coisa, e eu vou falar, o auxílio emergencial é direito. Uma coisa é se alguém que não precisava, de repente tem dinheiro, vai pegar o auxílio emergencial. Aí tudo bem, aí é uma injustiça. Mas os pobrezinhos passando dificuldade têm direito a receber o auxílio emergencial. Tem direito. O país tem muita riqueza, muita riqueza, muita riqueza, né? É direito. Na Alemanha, as pessoas. Eu vi agora uma reportagem essa semana passada. As pessoas fizeram até um grupo de 200 pessoas, vão ganhar mais de 1.000 euros por mês durante 3 anos. E vai mostrar como a pessoa, tendo a sua renda, ela se desenvolve. Mas, enfim, esses países desenvolvidos que a gente adula, eles têm auxílio emergencial altíssimo, altíssimo, para as pessoas que estão desempregadas, toda uma situação. E por que a gente critica tanto aqui? Né? E São Francisco nos inspira, todo irmão precisa ser sustentado, toda irmã. Né? E aí, não só auxílio emergencial, mas a gente fala de outra coisa, Marco, que a economia de Francisco e Clara também defende. Uma renda básica universal. Né? As pessoas, se têm esse dinheiro, elas gastam e faz a economia andar e volta até em tributo para o Estado. O que não dá é esse dinheiro ficar parado na mão dos bilionários, banqueiros. Né? Quando eu falo banqueiro, não é só dono de banco, não. Porque o dono de banco é o dono da mineradora, é o grande do hipermercado, é o mesmo dono, né? É a rede. Mas não dá para esse dinheiro ficar parado ali e milhões sofrendo, né? Aí com a fome que cresce no país. Falar disso falar um pouco que você me provocava, hein, Marco? Para ser concreto, né? Aqui não é só questão de ideia, é ser concreto. Porque também entendendo isso faz a gente ter posição, né? Muita gente vai criticar a Bolsa Família, né? Tudo bem, uma coisa é fiscalizar para que receba quem precisa, tá? Isso é uma coisa, tudo bem. Mas a gente criticar de uma forma assim tão agressiva, não dá. E aí, eu vou só trazer um outro ponto e devolvo a palavra para você. O outro ponto é, depois de São Francisco, deixa eu só olhar aqui. Bem, agora tenho que olhar. Você me perguntou aqui. Enquanto você Diga procura aí. aí, eu só queria lembrar, né, Felipe, porque às vezes a gente esquece. Dois pontinhos que estão presentes na nossa Constituição da República de 88. Um é do artigo 1º, inciso 3. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos 3, a dignidade da pessoa humana. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna.
conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Eu vou destacar aqui 2. A função social da propriedade e a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, repare, a nossa ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna. Isso quem diz é a Constituição. Apenas para corroborar com aquilo aí que o senhor dizia. Então, aí eu vou pegar a sua fala e dizer assim, a lei, a Constituição, ela surgiu com essa beleza aí que você coloca, a partir de muita luta, né? A Constituição de 88 veio depois de um período duro de ditadura, né? Que fez sofrer muita gente pelos direitos dos próximos, né? A ditadura foi o tempo que mais cresceu a miséria no Nordeste. Apesar de fazer uma roupagem, né? Pela família, pela propriedade, pela igreja, né? Lembramos Dom Paulo Arnes, né? Que faz 100 anos esse ano do seu nascimento, quanto ele denunciou os abusos, né? Da ditadura, né? A tortura e tudo mais. Então, após um período tão duro, a gente conseguiu uma Constituição muito boa, né? Assim também, após a Segunda Guerra, o mundo conseguiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Chega, não dava mais, né? Esperamos também que a gente desperte, todos nós, né? É que você provocava, de ações, né? A partir de um momento duro da pandemia, a gente não pode escolher, vamos aproveitar e roubar mais, ou vamos aproveitar tirar mais vantagem, ou como o Papa diz, salve-se quem puder, eu tenho o meu jeito de me virar. Não dá. Nós estamos com quase 500 mil pessoas mortas nessa pandemia. Isso não é pouco. A gente precisa se despertar. Muita gente morta, muita gente adoecida, muita gente passando fome e desemprego, né? Uma condução do país drástica na pandemia. A gente acompanha a CPI da pandemia e a gente vê um país que rejeita a vacina, um governo que rejeita a vacina. Isso é uma condição drástica. Nós precisamos participar. E aí eu também respondo com isso a sua pergunta, por que nós somos cristãos no Brasil e tanta desigualdade? Um bispo dizia para a gente assim uma vez, nós católicos fomos formados a ser a maioria. E assim, todo mundo é católico, parece que a gente não precisa fazer muito esforço, ir atrás de quem foi embora, visitar a família, né, fazer um esforço para explicar a fé. A gente ficou muito acomodado, todo mundo é católico, não precisa muito esforço. A gente foi formado assim. O mundo vai mudando, né? Hoje vem muita gente que pensa, não precisa de igreja mais não para ter Deus. Outros pensam, não, vou para a igreja pentecostal, eles falam que a gente ganha bastante lá, Deus vai me abençoar e vai me dar bastante coisa. E o povo vai ficando meio confuso para lá para cá, e se a gente não se posicionar aprofunda e não é uma igreja em saída, estamos perdendo tempo, né? E aí é o grande chamado, a gente não pode mais ficar nesse certo comodismo, que a gente foi formado como católico, todo mundo vamos ficar tranquilo e pronto. Não, precisamos realmente ser igreja em saída, e não só em saída, como rever. Todos nós somos comunidade, né? E aí a sinodalidade, todos somos irmãos. Nós temos bastante coisa para praticar e rever. E aí, acho que já estamos aí nos últimos minutos, né, Marco? Então é isso, eu penso que tanto essas leis são conquistas, né? E se a gente não ficar atento, elas vão desmoronando. Estão querendo desmontar diversas legislações no Brasil, estão desmontando, né? Direitos humanos, por exemplo, querem fazer uma revisão agora nos direitos humanos do Brasil, diversas, aí não precisa falar direitos trabalhistas, previdência, quanta coisa sendo desmontada. Se a gente não ficar atento e lutar, né? É assim também na sua casa, não é assim na minha casa, na de cada um de nós. Se a gente deixar a casa sem cuidar, ela vai ficando velha, né? Vai desmanchando, vai deteriorando. A gente tem que cuidar. Assim também a gente pensa do planeta, assim também a gente pensa do nosso país, né? A gente precisa cuidar do país, o país da minha cidade, políticas públicas. Isso não é a favor do governo, é direito nosso. Sem isso, muita gente sofre. Imagina sem o Sistema Único de Saúde, sem o SUS, sem posto de saúde. Imagina nesse momento de pandemia. Está comprovado que ajudou muita gente a não adoecer e não pegar Covid, não ter
uma complicação de Covid mais séria. Então, nós precisamos realmente garantir isso, né? E firmar. Não dá para a gente ser light com tudo. Ah, deixa acontecer, deixa o barco andar e a gente vai para alto mar afundar. Não dá, né? Eu queria, se você me permitir, eu passo a palavra para você, depois eu só quero dar ainda algum exemplo de nova economia, né? Concreto. Falando da economia de Francisco e Clara, ela tem nos provocado nos últimos 2 anos novos caminhos. Muita coisa começa a estar na nossa cabeça, viu? E Deixa no eu nosso só, coração. deixa eu Passo só para te você, fazer uma depois eu falo. pergunta, porque daí você responde e já entra nesses exemplos que você quer dar aí para ir recheando esse nosso diálogo, né? O professor Pedro Ferreira de Souza escreveu um livro que foi premiado. O título do livro é Uma História de Desigualdade, a concentração de renda entre os ricos no Brasil. Ele estudou de 1926 até 2013. E eu vou ler as últimas palavras do professor e eu queria que você comentasse. Esperar, abro aspas para ele, professor Pedro Ferreira de Souza, esperar que o crescimento puro e simples resolva a nossa questão distributiva não funcionou no passado e dificilmente funcionará no futuro. Então, veja, o Evangelho, direitos humanos, sem dúvida que é uma utopia, é um sonho, não está pronto, né? É como a paz também. Pensa a paz dentro da sua casa, ela não está pronta, é uma construção. A gente não está no reino que nós estamos pedindo, a gente pede porque não estamos ainda nele, né, Marco? Então a gente pede, mas ele é construção também, né? Ele é construção. Então, ainda que sejam a longo prazo, a gente tem que ir construindo, né? Agora, nós temos um modelo no Brasil que pode melhorar bastante, né? Você falava da injustiça. O próprio nome Brasil vem do pau-brasil, né? Vem de uma mercadoria. Então, a gente precisa não só pensar um país em função de dar dinheiro para alguns, para fora, para milionários, mas pensar no povo, pensar no ambiente, no meio ambiente, né? E então a gente precisa, acho que ter bastante construção no país, né? Nós tivemos sempre um país muito colônia, muita escravidão, né? Você quer falar? Não, não. Ah, pensei que você ia puxar a palavra. Então, acho que nós precisamos construir. O povo se esforça muito, né? Acho que não é jogar a culpa todo no povo já pobre, sofrido, maltratado, massacrado, né? Mas muitas vezes o povo não tem participação. E isso a igreja, com esse caminho sinodal, todos somos irmãos, né? Para ser ouvido, para dialogar, para ser considerado, né? Então a igreja pode contribuir muito também para a construção de um país que as pessoas realmente são ouvidas, participantes. Isso a gente aprende muitas vezes dentro da igreja, das comunidades. E ela vai ser participante também no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, né? Então, é possível melhorar, né? Muita gente viu testemunhos, você fala de Dom Pedro Cassaldáliga, né? Muita coisa boa foi feita, muitos sinais bons a gente tem no nosso país, muita coisa. Eu sou esperançoso como Papa. Eu gosto daquele ditado assim: uma árvore que cai faz mais barulho que 99 que crescem, né? Quer dizer o quê? Um problema faz muito barulho, mas tem muita coisa boa acontecendo, né? Pense por aí também. Só que às vezes o problema também precisa ser melhorado, resolvido, solucionado, né? Curado, entende? Então não é apagar o problema. E a gente está num momento atribulado, né? E aí algumas experiências assim também que nos iluminam. Eu vou ser muito breve, já concluindo também, né? Para não cansarmos a quem vai nos escutar, nos assistir aqui. O banco comunitário é uma experiência. No Brasil, nós temos mais de 100 bancos comunitários. Acompanho um pouco esse caminho. E o banco comunitário é uma experiência muito interessante, né? Temos as experiências da economia solidária, experiências de partilha. Nesse tempo de fome tem se expandido muito. Nós trabalhamos com elas também, né? Campanhas de partilha de alimento, geração de renda. Agora, o banco comunitário ele toca numa estrutura. A estrutura. Então, eu conheço alguns bancos comunitários, às vezes aquela periferia,
a pessoa vai no centro comprar as coisas, né? E o dinheiro fica lá. A ideia do banco comunitário é o quê? A pessoa começou, em muitos lugares começou assim. A pessoa vai tendo uma moeda local. Então ela vai comprar naquele comércio. Aí aquela padaria vai comprar naquele posto de gasolina que aceita a mesma moeda. Aquele posto vai comprar na farmácia daquele bairro também que aceita aquela moeda. Então cria um vínculo, como se fosse um acordo. E o dinheiro fica no bairro. Não vai embora, de repente, para o centro, para grandes empresas, fica no bairro. Fomenta a economia local. Aí o comerciante consegue até baixar um pouquinho o preço, porque ele sabe que tem garantido a clientela do bairro. Então, nesse sistema, começou a se formar bancos comunitários. E aí se formou banco, por exemplo, aqui perto de onde eu moro, São Bernardo, e esse banco comunitário, ele tinha a renda de brechó, você vê como é algo popular, né? Banco comunitário da comunidade, e ele emprestava a juros zero. Juros zero. E aí aquele pequenino que queria ter um carrinho de lanche, precisa de R$ 500, ele vai lá, pega emprestado do banco comunitário, consegue comprar o carrinho e paga sem juros. Sem juros. Salvou a vida dele. E aí movimenta o bairro. Quer dizer, quando você vê um, é outro, é outro, é outro, consegue fazer o seu trabalhinho, né? E o banco comunitário tem essa perspectiva, né? De fomentar no bairro a economia. Isso é muito importante, muito importante. Né? Nós também podemos, como diz o Papa Bento, comprar é um ato moral. Nós podemos comprar no produtores locais, né? Dentro do possível, tudo bem, pode ser que algumas vezes não dá, mas é necessário pensar nisso. Nós podemos fomentar, com pouco recurso, a gente ajuda pessoas a trabalharem. Né? Às vezes a pessoa com material ela consegue trabalhar. Então, essa criatividade, essa percepção é muito importante de desenvolver. E ajudar as pessoas a se organizarem também. Isso faz parte da economia, né? Ajudar a se organizar, apoiar um ao outro, né? A pessoa está num momento difícil, vamos apoiá-lo e também se organizar para requerer na prefeitura, por exemplo, as políticas públicas. Nós pagamos muito imposto. O dinheiro é para ser devolvido para a população mais carente, né? Então, eu citei esse exemplo dos bancos comunitários, como há pouco eu tinha citado da renda básica, né, universal. Isso são pautas que a economia de Francisco e Clara tem também defendido. Depois de uma profunda reflexão, não é por impulso, não. A gente aprofundizar muito todas essas formas essas práticas, né? E percebemos elas muito idôneas e com frutos muito evangélicos, né? Deus não quer que a gente viva sofrendo. A salvação já começa nessa terra, diz o Papa Francisco. E ele não vem salvar individualmente só, ele vem salvar a gente também como sociedade. Nas relações sociais também passa a salvação de Jesus Cristo. Né? Que a gente possa construir relações, que a gente falava no início, né? Ecologia é relação, mais saudáveis, mais justas, mais humanas, né? Dentro desse mundo atribulado. Mas com esperança, a gente pode fazer muito mais. Né? Podemos fazer muito mais. Podemos ser mais ainda sal da terra e luz do mundo. E ele nos acompanha nesse caminho. É isso aí. A gente já vai terminando, né, Frei? E que esse diálogo Laudato Si que nós tivemos hoje aqui, né, que essa conversa sirva para iluminar outras conversas, outros diálogos, e que as pessoas também possam participar com as suas ideias e se organizar a partir do coração, da fraternidade, para irmos para a casa comum, porque a gente não vai chegar ao mais difícil se a gente não resolver o que está dentro da gente, né? Para isso a gente precisa se encontrar com o outro, se encontrar nessa mística que Jesus propõe, que é do serviço, que é do despojamento. Eu vou terminando e, antes de terminar, queria, em nome da nossa Comissão Socioambiental de São José dos Campos, prestar essa pequena homenagem aqui, dedicar esse diálogo de hoje, essa nossa conversa, esse nosso curso a Dom Paulo Evaristo Arnes, nosso irmão também franciscano, que viveu a economia do reino, né? Que lutou, que foi uma pessoa seminal e que agora, no dia 14 de setembro, completaria 100 anos. E lembrando o lema do episcopado de Dom Paulo, uma palavra que
o senhor citou várias vezes hoje aqui, o lema dele era de esperança em esperança. Então, que essa esperança, né, dessa construção, de sermos também co-construtores com Deus do reino que a gente pede, nos alcance e que a gente possa ser mais humano, que no final das contas é isso que interessa. Frei, muito obrigado, obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até agora e deem também a sua contribuição, né, para esse diálogo. Muito obrigado, boa noite, Frei. Paz e bem, agradeço a todos e nós possamos nos inspirar, assim como o Dom Paulo fez na pessoa de Jesus Cristo, para que a gente alargue nosso coração, tenha um coração grande e, ao mesmo tempo, práticas misericordiosas, bem concretas nas nossas relações no dia a dia e no nosso mundo. Paz e bem também. Paz e bem.